pessoal, estamos começando mais um Café com Reflexão, Vozes do Cotidiano. Pegue sua xícara de café e venha bater esse papo com a gente. Aproveito para agradecer aos ouvintes da Rádio Clube que continua nos acompanhando agora nesse novo formato. Quem é você? Quem somos nós? Todo mundo um dia, em algum momento, parou para perguntar, para se questionar. Quem é, de onde vem, compreender suas origens. Hoje, o Café com Reflexão, o nosso bate-papo é sobre cultura e identidade. Vocês já pararam para pensar o quanto essa pergunta de quem somos, para nos compreendermos, está atrelada à cultura, a tudo que vivenciamos, que consumimos, às relações que estabelecemos? Um dos grandes objetivos do nosso Café com Reflexão é propor reflexões, questionamentos. Então, quando perguntamos o espaço da cultura, o espaço que ele ocupa na nossa vida, é com a intenção da gente perceber como os nossos hábitos, a forma como nos expressamos, como nos relacionamos com o outro, está intimamente ligada aos aspectos culturais, aos espaços que convivemos. Para que saber disso? Por que é importante saber disso? Porque muitas coisas a gente leva para a nossa vida, outras a gente para e entende que não é bom, repensa. Muito da nossa cultura, ela está atrelada ao nosso primeiro espaço, a família, a forma que a família lida com as coisas. Se é uma família mais fechada, que não proporcionou espaços diversos, discussões diversas, tendemos a ter uma forma de olhar o mundo também mais fechada, mais restrita. E isso leva a diversos preconceitos, como não respeitar as diversidades, não respeitar as singularidades do outro. Então, perguntar sobre qual cultura me constitui, qual cultura nos constitui, é um parar para compreender a nossa forma de experienciar o nosso dia a dia. Essa forma, ela também nos ajuda no nosso autorrespeito. Respeitar nós mesmos, respeitar o outro, porque eu compreendo os signos. Quando a gente se questiona, quando a gente quer saber, pergunta, a gente vai querer entender, querer compreender. E essa compreensão nos ajuda a desconstruir alguns padrões. Então, muitos dos padrões preconceituosos que resultam em preconceito contra diversas pessoas, diversos grupos, eles são estabelecidos nos espaços que a gente vivencia, são estabelecidos através da cultura, de forma direta nos grupos familiares, na escola, também nos grupos religiosos, mas também a gente pode pensar do quanto isso é amplo na medida que consumimos cada vez mais as redes sociais e do quanto há uma circularidade cultural. Pessoal, isso é tão interessante porque a gente consome muita coisa, muita informação. Quando eu não me conheço e não compreendo as minhas raízes, eu tenho uma tendência a querer abarcar tudo. Eu tenho uma tendência a ser levada a acreditar em muitas coisas e achar que tudo é bom para mim ou que tudo é bom para o outro. Quando eu passo a querer compreender, eu também estabeleço alguns limites do que não é importante para a minha caminhada e de coisas que até determinado momento eu fazia, mas que eu decido que agora eu não quero fazer mais. Eu quero olhar o mundo a partir de uma lente mais ampla e desconstruir muitas coisas que foram construídas nesse lugar de cultura, nesses espaços que eu vivenciei e com as pessoas que eu estabeleci diversos laços, que estabelecemos diversos laços, na verdade. E esses debates nos faz lembrar também sobre etnocentrismo. Etnocentrismo é a ideia de que a nossa cultura, a nossa formação, o nosso grupo étnico está no centro. Quando eu penso assim, logo os hábitos do outro, a forma de vivenciar do outro, eu vou olhar com preconceito, eu vou descaracterizar, porque eu tenho a minha forma e os meus hábitos como modelo. Então, essas discussões sobre cultura, ela nos leva também para essa desconstrução. Às vezes, o que é diferente no outro parece estranho para nós, mas faz parte da cultura e das experiências do outro. Olha o quanto isso nos faz ser mais respeitosos. Quando a gente pensa a nível de mundo, quantas culturas diferentes, quantas formas de ser diferentes, linguagens, vestimentas, culinária.
mas a gente não precisa ir longe para perceber as diferenças. É possível pensar nisso a nível de Bahia, a nível de Recôncavo, a nível mesmo de Santo Antônio de Jesus. De uma comunidade para outra, os signos, a forma de se comunicar, a linguagem que é estabelecida é diferente, porque tem a ver com os espaços e as experiências de cada um. Por isso, pessoal, é realmente muito importante discutir e pensar sobre cultura. E vou tomar aqui mais um golinho para molhar a garganta. Dentre os inúmeros autores que discutem e que se debruçam sobre o tema cultura e identidade, eu gosto muito de citar Laraia. O livro é Cultura, um conceito antropológico. Ele nos ajuda muito a pensar o nosso lugar a partir dos aspectos culturais, para nos permitir um maior fortalecimento, uma maior autonomia na nossa experiência em sociedade. E refletir sobre cultura é também pensar na nossa construção e constituição identitária. Quando temos a nossa constituição identitária com maior entendimento, maior compreensão, somos mais fortalecidos, temos mais autonomia, somos mais fortes para enfrentar o mundo e os desafios, porque nos reconhecemos. Quando a gente vai para a história, pensar os diversos contextos históricos, toda tentativa de dominação, houve também a tentativa de descaracterização, descaracterizar a identidade do outro, submeter o outro para fragilizar e dominar. Então, cultura traz isso, traz fortalecimento quando eu quero entender e, de forma muito íntima, a identidade. Na medida que eu busco compreender sobre cultura, eu também estou entendendo os signos que me constituem.